Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula de Química. Na aula de hoje a gente vai continuar falando sobre a tabela periódica, mais especificamente sobre as propriedades periódicas. Antes da gente seguir com o nosso assunto, vamos lembrar que na outra aula a gente falou do raio atômico e, consequentemente, do raio iônico e dos efeitos da carga nuclear efetiva sobre a eletrosfera dos átomos. E falando de eletrosfera, vamos começar essa aula falando sobre a série dos íons isoeletrônicos. Esse prefixo iso, ele está relacionado à igualdade, à semelhante. Eletrônicos vem de elétrons. Então, isoeletrônicos se refere a camadas eletrônicas semelhantes ou iguais. Né? Eu posso ter átomos que apresentam a, a mesma quantidade de elétrons. Como assim? Né? Como que a gente vai pensar que átomos diferentes podem ter a mesma quantidade de elétrons? Veja só, numa série de íons isoeletrônicos, o número de elétrons e o número de níveis de energia é igual, certo? Quanto maior o número atômico, maior será a carga nuclear efetiva e a atração entre o núcleo e o elétron. Isso aí vai gerar uma série de fatores. Né? Numa série isoeletrônica, por exemplo, se eu tiver aqui o alumínio, magnésio, sódio, por exemplo, eles têm a mesma quantidade de elétrons. Por quê? Veja só, o alumínio aqui ele está com carga 3 mais. O que isso quer dizer? Quer dizer que ele perdeu 3 elétrons. Né? Toda vez que eu tenho uma carga positiva no, no, no átomo, quer dizer que ele se tornou um cátion, um íon positivo, e portanto ele perdeu elétrons. Né? Por conta disso, ele tem uma carga mais positiva porque ele tem mais prótons do que elétrons quando a gente faz o balanceamento das cargas. Se ele perdeu 3, se o número atômico dele é 13, ele ficou com 10. Da mesma forma, o magnésio aqui, ó, que tinha 12 e tem uma carga 2 mais. Ele é o íon magnésio 2 mais, e aí ele perdeu 2 elétrons. Portanto, ele também tem 10. E o sódio, que tinha 11, naturalmente o número atômico dele confere a ele 11 elétrons, tem carga mais um aqui, o que lhe confere uma eletrosfera com 10 elétrons. Então, esses átomos eles são isoeletrônicos, ou seja, eles são átomos diferentes que apresentam a mesma quantidade de elétrons. Mesma quantidade de elétrons em sua eletrosfera. Isso acontece também para os ânions. Veja só, eu tenho aqui o fluoreto, o óxido e o nitreto. Todos esses íons aqui eles têm a mesma quantidade de elétrons. Veja, o fluoreto ele tem número atômico 9, o flúor, mas quando ele se transforma em fluoreto ele recebe um elétron, então ele passa a ter 10. Aqui o óxido também, né? 8 com 2 elétrons que ele ganhou. Veja, carga negativa quer dizer que ele ganhou mais elétrons, então ele tem 10. E o nitreto também tem 10, 7, ele ganhou 3 elétrons. Então veja que todos esses átomos aqui, ó, nessa sequência, independente se são cátions ou ânions, eles têm uma eletrosfera com 10 elétrons. Né? O que isso quer dizer? Que eles são isoeletrônicos. Né? Eles têm a mesma quantidade de elétrons na, na sua eletrosfera. Né? Seguindo aí, veja, observe que o átomo de neônio neutro, né, sem carga excessiva positiva ou negativa, ele é isoeletrônico a série de íons que a gente viu no slide anterior. Né? Ele possui o maior raio dessa série elétrica, né, dessa série de íons, porque ele se mantém na forma de um átomo neutro e porque os seus átomos tendem a se manter afastados e isolados, já que ele é um gás nobre. Né? Então, se a gente pegar aqui uh, os, os respectivos átomos dessa série elétrica isoeletrônica que eu mostrei para vocês, a gente vai ver que o alumínio aqui ele tem um menor volume, né? Porque se a gente for comparar a,
a quantidade de elétrons que eu tenho aqui, ó, veja só, e, e a quantidade de carga do núcleo do alumínio para o neônio, eu tenho mais carga nuclear aqui. Então, naturalmente, o núcleo ele vai afetar a eletrosfera, tornando essa, esse volume, digamos assim, esse tamanho desse átomo menor do que os outros, porque aqui eu tenho, por exemplo, se eu tenho 13 prótons aqui e eu tenho 10 elétrons, aqui eu só tenho 12 prótons. Aqui eu só tenho 11 prótons, aqui eu só tenho 9 prótons. Né? Então, isso, se a gente observar direito, eu vou diminuindo a quantidade de prótons aqui na sequência, por exemplo, mas a quantidade de elétrons permanece, ou seja, eu tenho mais prótons aqui, né, puxando mais elétrons, atraindo mais elétrons, do que eu tenho aqui no sódio, por exemplo. Né? Então, por isso que esse volume aqui, esse tamanho aqui, o íon alumínio é menor do que o íon sódio, certo? Vamos ver agora uma outra propriedade, que é o volume atômico. A gente chama de volume atômico de um elemento o volume ocupado por 1 mol. Né? 1 mol é definido como 6,02 vezes 10 a 23 átomos, né, do elemento no estado sólido. Observe que o volume atômico ele não é o volume de um átomo, mas o volume de um conjunto deles, né? O volume de 1 mol. Nós estamos tratando de 1 mol, dessa quantidade de átomos aqui. Consequentemente, o volume atômico influi não só no volume de cada átomo, como também no espaçamento existente entre os átomos. Esse gráfico aqui, ele mostra o volume atômico em função do número atômico. Veja, aqui eu tenho o volume e aqui eu tenho o número atômico. Veja que vão ocorrendo variações, ó, semelhantes ao tamanho atômico, né? Semelhantes ao tamanho atômico. Por exemplo, veja que esses pontos mais altos aqui, ó, sódio, potássio, rubídio, césio e frâncio, são justamente os metais alcalinos, né? Eles têm os maiores tamanhos, né? Considerando a tabela periódica, essas setas indicam para onde o volume atômico ele vai aumentar. Então, veja, aumenta de cima para baixo, né? E aumenta aqui do centro para as laterais, né? Notamos que os elementos de maior volume eles estão situados na parte inferior das extremidades da tabela periódica, certo? Observe também que em cada coluna da tabela periódica a variação do volume atômico é semelhante ao raio atômico, como eu falei para vocês, aquela informação daquele gráfico. Né? Nos períodos à esquerda da linha tracejada, o aumento do volume atômico ele acompanha o raio atômico. Já à direita, né, essa figura aqui, ó, à esquerda ele é igual, essa parte aqui ela é igual ao raio atômico. Mas à direita da linha tracejada, a variação é oposta porque nos elementos situados na parte direita da tabela, o espaçamento entre os átomos é relativamente grande. Nós não estamos tratando de raio atômico, nós estamos tratando de volume atômico, ou seja, nós estamos tratando de um conjunto de átomos e não de um único átomo. Por isso que tem essa leve diferença na característica e nas propriedades desses átomos e como essas variações ocorrem na tabela periódica. Imagine, por exemplo, que aqui eu tenho um radônio e esse átomo é relativamente grande, né? Portanto, um conjunto de átomos de radônio ele ocupa um volume grande, principalmente pelo fato do radônio ser um gás nobre, o que torna a sua interação muito menor do que os outros elementos, já que eles são encontrados isolados na natureza. Né? Então, já que a gente está tratando de
de volume e tudo mais, vamos ver agora a densidade dos átomos. Essa aqui é uma propriedade periódica também. A gente já viu nos primeiros estudos que a gente fez de química esse ano ainda, falando de densidade, né? A gente relaciona a densidade com a massa e o volume de um material, né? Que é descrito através dessa equaçãozinha simples aqui que a gente já conhece. Então, a variação da densidade absoluta no estado sólido é também uma propriedade periódica dos elementos químicos. Nesse esquema aqui, a gente vê como varia a densidade nos elementos na tabela periódica. Então, se a gente observar, a densidade varia de cima para baixo, né, nas famílias, e das laterais para o centro nos períodos. Então, se a gente observar, os elementos mais densos são os que estão aqui, ó, no centro da tabela periódica, ou seja, simplesmente são os metais. Mais especificamente, o ósmio, que tem densidade 22,5 gramas por centímetro cúbico, e o irídio, que tem densidade 22,4 gramas por centímetro cúbico. Tem também o tungstênio, tem o ouro, que é bastante denso, prata, platina, são elementos bastante densos. Então imagine se você tiver um cubo de 1 centímetro feito de ósmio, ele vai pesar 22,5 gramas. Se você tiver um cubo de 10 centímetros, ele vai pesar 225 gramas. Então, veja que é uma substância bastante densa, né? E, como eu falei, as substâncias mais densas, mais pesadas, estão aqui no centro da tabela, certo? Vamos seguindo. A gente já viu aí o volume atômico, a densidade, agora a gente vai ver ponto de fusão e ponto de ebulição dos materiais. Então, a mesma forma, tem aqui um esquema da tabela periódica, e vejam que, de certo modo, eles variam de forma semelhante à densidade. Só que tem algumas alterações em alguns pontos aqui, ó, por exemplo, aqui, aqui e aqui, né? Veja, nesse caso aqui, nem tanto. A gente pode apagar essa parte aqui. Veja. Nesse esquema aqui, aqui abaixo da tabela, então essas setas indicam o aumento do ponto de fusão. O ponto de fusão é a temperatura em que as substâncias elas passam do estado sólido para o estado líquido, né? Quando as substâncias entram em fusão. Então, primeiro nós já temos uma exceção aqui, o carbono. A temperatura de fusão do carbono é 3.800 graus, ou seja, é muito elevada. Apesar dele fazer parte aqui dos não metais e estar aqui nessa parte superior da tabela, ser um elemento bastante leve, a temperatura de fusão dele é muito alta. Então, ele consiste numa exceção. O tungstênio é o metal com maior ponto de fusão. O ponto de fusão do tungstênio é 3.422 graus, ou seja, é uma temperatura muito alta. É um elemento que está aqui no centro, o tungstênio. Para que é usado tungstênio? A principal utilização dele é a fabricação de filamento para lâmpada incandescente, aquelas lâmpadas amarelas que já quase não são vendidas mais, mas ainda se encontra em alguns lugares aquele filamento que tem lá dentro da lâmpada, aquele bulbo de vidro, tem lá o filamento metálico, aquele fiozinho é feito de tungstênio. E é por conta da condução elétrica que esse metal proporciona que a lâmpada pode produzir luz daquela forma, né? E é também por conta de algumas características do metal, que a luz é amarela. Enfim. Então, aqui, a temperatura de fusão ela aumenta das laterais para o centro, certo? E ela diminui aqui, ó, ela aumenta aqui, ela aumenta de cima para baixo e aqui ela aumenta de baixo para cima, certo? É interessante notar que os elementos
de menores pontos de fusão e de ebulição são aqueles que podem ser apresentados no estado líquido ou até mesmo no estado gasoso em condições ambientes, né? Então, quais são eles? Os gases, hidrogênio que está aqui, alguns elementos gasosos a partir dessa parte da tabela, veja aqui nós temos oxigênio, nitrogênio, flúor, nós temos o cloro, os gases nobres. Então, todos eles são gases à temperatura ambiente. Líquidos, nós temos o mercúrio, né, basicamente, e o restante, a maioria, é realmente sólido, certo? Então, com exceção do hidrogênio, esses elementos que estão situados aqui à direita, né? Os não metais, os gases. Dois elementos comuns são encontrados no estado líquido, que são o mercúrio e o bromo, basicamente. O restante está sólido, certo? Então, vejam que eu tenho aqui temperaturas de fusão temperaturas de fusão e de ebulição muito baixas, né? Os gases, por exemplo, a maioria desses gases que estão descritos aqui, os gases nobres, oxigênio, nitrogênio, hidrogênio, eles entram em fusão a temperaturas muito abaixo de zero, né? Temperaturas muito negativas, a menos 140, menos 150, menos 160, temperaturas nesse nível aí. Então são temperaturas muito baixas, né? Com essa parte de ponto de fusão e ponto de ebulição, a gente para essa aula por aqui e volta depois para continuar falando das propriedades periódicas, ok? Então por agora a gente para aqui.